Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje aqui eu sou a Cris, sou da Regional Unifesp. Estamos aqui para iniciar a aula do André Velhotti, que é o nosso Fellow 2022, e ele vai conversar com vocês um pouquinho sobre anestésicos locais e intoxicação por anestésicos locais. Então, esse é um assunto extremamente pertinente, não só para quem faz anestesia regional, mas principalmente para a gente, né? Principalmente aqueles bloqueios interfaciais, que a gente acaba usando um volume de anestésico local maior, mas também para qualquer anestesista e qualquer médico, principalmente se a gente, quem nunca viu aí um cirurgião plástico aí infiltrando, e a gente começava a ficar preocupado com dose tóxica aí de anestésico local. Então, eu passo a palavra aí para o André. Fechou. André. Obrigado, Cris. Tá vendo minha tela? Tô vendo. Fechou. Então, boa noite, né? Obrigado, Cris, pela apresentação. Vou falar aí rapidamente de anestésico local e focar um pouquinho na aula mais sobre a questão da intoxicação mesmo, né? Então, os anestésicos locais a gente sabe que são bases fracas, né? Eles são compostos pelo esse anel aromático, tem esse grupo lipofílico e eles têm sempre essa estrutura intermediária. E quando a gente vai estudar, principalmente lá no R1, né, a gente começa a estudar um pouquinho de anestésicos locais, a gente sabe que eles são diferenciados em duas grandes famílias, né, o grupo dos ésteres e os das amidas. Então, quando a gente fala assim, bem de leve, as principais diferenças entre eles, né, então no aminoésteres, geralmente eles têm uma metabolização lá pelo ciclo de Hoffmann, né, das estereases plasmáticas, e geralmente eles estão mais associados a algum tipo de reação alergênica, e geralmente tem uma curta duração e um início de ação mais rápido. E do aminoamidas, geralmente eles têm uma duração um pouquinho maior, duram um pouquinho mais, e eles estão mais relacionados à metabolização hepática, né? E geralmente são os anestésicos que a gente mais usa. Então, principalmente a lidocaína, bupivacaína, propivacaína, e raramente ele está associado a algum tipo de som aí de alguém. Depois fecha, por favor. Então, raramente associado a algum tipo de reação alergênica. E a gente lembra, né? O anestésico local, como é que ele vai atuar? Ele, então, a função dele que a gente usa é principalmente bloquear os canais de sódio, voltagem independentes. Quando a gente lembra, né, do nosso impulso elétrico, que é aquela questão de tudo ou nada, né? A gente precisa ter passar do potencial de deflagração para ter um impulso nervoso e a partir disso transmitir informação, mas a gente não pode ter um meio impulso. Então, o anestésico local vai lá, bloqueia esse influxo, a gente não consegue fazer essa despolarização e a partir disso a gente não consegue transmitir a informação que deveria ser transmitida, que principalmente para a gente é a questão da dor. A gente lembra que a condução, né, do sistema nervoso, ela pode ser tanto de uma forma contínua ou em algumas estruturas que tem a parte da mielina, né, a mielinização, tem uma condução um pouco mais rápida, condução saltatória, mas todos também, tudo com a questão de bomba de sódio e potássio. E quando a gente vai, sempre gosta de pegar um pouquinho da parte da história, como é que surgiu. O nosso primeiro anestésico local que foi utilizado foi a cocaína, né? Em 1884 foi quando se começou a iniciar o uso da cocaína em cirurgia oftálmica como anestesia tópica. Um dos grandes médicos que também usaram, né, pensaram no seu uso foi o próprio Freud. Só que devido às grandes questões de toxicidade, principalmente de sistema nervoso, cardiovascular, que a cocaína acaba tendo, né, seu efeito simpático importante, além da dependência, começou a ter a necessidade aí de ter novos anestésicos mais seguros. E a gente lembra também que foi por volta de 1884 que foi primeiramente descrito o bloqueio do plexo braquial com injeção direta com cocaína. E a partir disso, a química, né, a indústria farmacêutica foi desenvolvendo novos anestésicos. A gente vê aí lidocaína formada em 1944, bupivacaína em 1963 e ropivacaína em 1966. E a gente tem hoje um grande e uma ampla utilização, né? Desde anestesia tópica, infiltração, bloqueio de nervo periférico, anestesia venosa e, claro, o que a gente usa muito, sempre usou, epidural e raquianestesia. Só que a gente sabe que o anestésico local em si, ele tem algum tipo de lesão associada, né? Ela pode ser
simplesmente pela própria toxicidade local, né? Então, ela causa uma lesão direta do neurônio, das células de Schwann. Como eu falei, ela pode ter algum tipo de reação alérgica e está muito relacionado a esse ácido paraaminobenzoico que eles falam de PABA, principalmente dos aminoésteres. E a gente tem hoje, o que é o foco da aula, a intoxicação por anestésico local de forma sistêmica, né? O LAST. Quando a gente vai falar de intoxicação sistêmica, né, a incidência, ele é um caso aí subnotificado, é um pouquinho difícil de achar informações, né, muito variado entre serviços, entre os lugares, mas hoje em dia, com algumas revisões, o pessoal tem estimado aí de 1 a 1,8, claro, vai depender de vários fatores, para cada 1.000 cirurgias envolvendo bloqueio de nervo periférico. E antigamente era mais associado à questão da epidural. Hoje em dia, com cada vez mais uso de bloqueio regional, hoje em dia parece ter uma maior incidência relacionada a bloqueio periférico que a própria epidural, que era mais comum antigamente. E geralmente, né, uma forma da gente se proteger desse tipo de acontecimento, a gente tem aquelas doses máximas utilizadas. Geralmente a gente se baseia no peso do paciente, o uso ou não de adrenalina como adjuvante, e a gente tem aquelas doses clássicas, né? Lidocaína de 5, se tiver epinefrina a gente usa até 7, bupivacaína e ropivacaína aí entre 2 a 3 miligramas por quilo, e tem essas dosagens máximas, pode mudar um pouquinho conforme a referência estudada. E qual que é a questão? A gente quer evitar que a gente tenha uma concentração no sistema nervoso e níveis plasmáticos do nosso paciente, que vai levar à sua intoxicação. E geralmente ela é acumulativa, quanto maior a concentração, vai tendo uma progressão aí, principalmente de sistema nervoso central, e depois disso, um efeito cardiovascular, quando a gente fala da lidocaína em si. Então, geralmente o paciente, quando a gente começa a fazer algum tipo de bloqueio, está injetando anestésico, ele começa a referir, né? Zumbido, distúrbio visual, algum tipo de abalo muscular, e a partir disso ele vai progredindo aí para convulsão, coma, e a partir disso pode ter parada respiratória até cardiovascular. Pode estabelecer o domicílio. O senhor vota onde? Qual que é o seu local de votação? Curiosidade. Tem um áudio aí aberto. Gente, pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Por favor, fecha o microfone. Obrigada. E tem esse aqui que é um textinho muito legal, que eu tirei do Fundamento de Anestesiologia Clínica, que ele é um bom e velho bom senso que todo mundo deveria fazer, né? Então, a gente sabe que essa concentração plasmática vai ser influenciada por várias coisas. Então, o local, a extensão da absorção, tanto a questão da velocidade de eliminação e redistribuição dos tecidos e fatores relacionados ao paciente. Então, idade, problemas cardiovasculares, hepáticos, o grau de proteínas que ele tem para fazer essa ligação proteica com o anestésico. E tudo isso é o que vai influenciar a concentração plasmática e também o risco do nosso paciente ter algum tipo de intoxicação sistêmica. Então, quando a gente pensa em absorção de anestésico, né, geralmente essa o que mais absorve por menos que absorve, então a injeção intravenosa é aquela que vai ter a maior concentração que você está injetando diretamente nos vasos, né? E a partir disso a gente tem, né, de mucosas, bloqueios intercostais, bloqueios caudais, peridural, bloqueio de plexo, femoral, ciático, e os que menos absorvem seria aí a raquianestesia e a infiltração subcutânea. Tanto, né, que apesar da gente usar aquela dose, né, de 3 a 5, 5 a 7, a gente vê uma diferença conforme as abordagens terapêuticas. Então, por exemplo, uma lidocaína endovenosa que a gente faz aí em bolos, né, de 1 a 3 miligramas quilos, a gente vê que tem uma concentração aí de 2,5 até 3,5 microgramas no níveis plasmáticos, que geralmente dá um sintoma leve, então no máximo um zumbido, algum tipo de sensação estranha na boca. Quando a gente faz aí, ou foi muito utilizado, né, a anestesia de Beer, aí a gente começa a ter mais problemas, são doses de anestésicos maiores, injeções de grandes volumes de uma vez, que inclusive tem problemas relacionados mesmo com o uso do garrote ou a soltura do garrote, mesmo depois da teórica metabolização da lidocaína. E a gente vê aí o pessoal da cirurgia plástica, principalmente, fazendo aí altas doses de anestésicos, chegando aí até 55, né, que é o recomendado por tumescência de anestésico, naquelas lipoaspirações com lidocaína.
E também na anestesia tópica, né, de orofaringe, quando vai fazer intubação acordada, o pessoal também acaba usando aí até doses maiores de 7 a 9 miligramas por quilo. Então, como é que ocorre, né, a intoxicação? Geralmente, a gente começa a ter níveis relativamente altos no sistema nervoso central, a gente acaba tendo um bloqueio primeiro do sistema inibitório, a partir disso o paciente começa a ter, então, alteração sensorial, começa a ter algum tipo de abalo muscular, ativação muscular, e acaba convulsionando, e só depois, quando a gente aumenta muito mais a concentração plasmática, a gente acaba tendo um bloqueio do sistema excitatório ou sistema facilitatório. E a partir disso, o nosso paciente começa a ter, então, um rebaixamento de nível de consciência, depressão respiratória, e nos casos mais graves, o coma, e até depois uma parada cardiovascular. Passando também de forma superficial da parte de toxicidade cardiovascular, né? Quando a gente chega em concentrações muito altas de anestésico no sangue do nosso paciente, a gente acaba tendo alteração da condução cardíaca, principalmente dos feixes de His. A gente pode ter também alteração do tônus periférico, então o paciente vasodilata, e tem também uma disfunção miocárdica direta. Além disso, tem uma alteração de contratilidade cardíaca também pelas bombas de cálcio e sódio, e aí o paciente acaba tendo aí aumento de intervalo PR, alargamento de QRS, taquiarritmia, bradicardia, bloqueio de ramo, e aí também PCR e assistolia. Né? Tudo isso, cada paciente pode desenvolver algum tipo de taquiarritmia grave. E pensando mais hoje em dia, né, quando a gente vai estudar, vai ler as revisões sobre intoxicação por anestésico local, a maioria, né, dos casos, então aí até 1/3 dos casos, geralmente o paciente acaba evoluindo com alguma alteração do sistema nervoso central, e a partir disso ele acaba evoluindo para uma toxicidade cardiovascular. E 1/5 aí dos casos aproximadamente pode simplesmente não ter alguma alteração aguda do sistema nervoso central e ir direto para um colapso cardiovascular. Né? Geralmente, essa intoxicação ocorre durante a injeção ou imediatamente após a injeção do anestésico local, mas ela pode se apresentar também de uma forma tardia, de 30 até 40 minutos. Ele fala principalmente quando a gente associa o Exparel, né, que é aquela bupivacaína de efeito prolongado, né? Esse aí tem também um risco, não conseguiram provar nada na literatura, mas parece que tem um risco também maior de ter algum tipo de intoxicação tardia. E a gente sabe aí da cardiotoxicidade, geralmente a bupivacaína é a mais tóxica, aí depois temos a levobup e a RUP, e a lidocaína é a menos cardiovascular, da parte cardiovascular menos tóxica, porém ela tem um efeito maior no sistema nervoso central. E o que a gente deve fazer, o melhor a gente pode fazer, na verdade, é prevenir que o nosso paciente tenha algum tipo de intoxicação, né? E para isso a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Então, o uso do ultrassom, né? A gente consegue evitar a injeção intravascular e usar menos doses de anestésico local, usar o mínimo possível, né? Para ter um efeito desejado de anestésico, e com a concentração também adequada. Quando a gente vai injetar esse anestésico, o ideal é que a gente fracione as injeções, não faça um bolo de uma vez com tudo, porque aí vai ter um pico de absorção. A gente fala que o uso de marcadores intravasculares, então da questão da adrenalina, para ver se tem uma injeção intravascular, também pode auxiliar nessa prevenção. Identificar sempre suas seringas, para a gente saber exatamente o que a gente está injetando, a concentração, para não ter qualquer tipo de erro. E sempre que você fizer um bloqueio ou estiver usando anestésico, o ideal é que você não associe já com anestesia geral uma sedação profunda, para a gente ter algum tipo de monitorização do nível de consciência ou o paciente se queixar de alguma coisa. E aí, o que é legal de estudar e perceber, né, apesar dos anestesistas usarem muito anestésico local, a gente vê que até 1/5 dos casos ocorreu fora do ambiente hospitalar, e, inclusive, quase metade desses acontecimentos de intoxicação não foi feito por médicos anestesistas, né? Então, a gente tem aí muita gente da ortopedia fazendo anestésico, até pessoal que não é médico, né? Então, ambulatório ou até dentistas, todo mundo deveria ter o conhecimento do risco da intoxicação por anestésico local. Então, a gente tem que saber alguns fatores de risco, né? Então, quais são os pacientes que estão mais propensos a ter esse tipo de intoxicação? Então, geralmente, os extremos de idade, os idosos, lactentes e RNs,
todos os pacientes que têm algum tipo de hipoglucemia ou são desnutridos, né? Então, pacientes oncológicos também, pela menor presença de tanto da albumina como da alfa-1 glicoproteína, que ela sim se liga com anestésico local, e a partir disso a gente tem uma maior porcentagem de fração livre. A gravidez pelo aumento de débito cardíaco e também pela hipoglucemia relativa. E qualquer paciente aí que tem algum tipo de disfunção renal, hepática e cardíaca são pacientes com maiores riscos. O tratamento que a gente deve instituir, geralmente, é parar imediatamente a infusão de anestésico, chamar por ajuda, que é um paciente que está aí com risco de vida, um paciente que pode evoluir de uma forma grave. Sempre deve manejar a via aérea, porque a gente tem que evitar qualquer tipo de hipóxia, retenção de CO2, né, hipercarbia e acidose, porque isso vai agravar os efeitos do anestésico local, aumentando aquela sua forma não ionizada, e vai piorar o ion trapping, e a partir disso vai deteriorar ainda mais o nosso paciente. O ideal é que você dê oxigênio a 100% via máscara facial, máscara laríngea ou intubação, a depender da condição do paciente. Se ele tiver qualquer tipo de convulsão, o ideal é que você use benzodiazepínicos. Se não tiver, pode-se usar propofol, mas tomar cuidado aí com os efeitos cardiodepressores. Então, o paciente aí que já está instável hemodinamicamente, talvez não seja uma boa ideia. E na literatura você vê aí também nos pacientes que estão tendo convulsões, você pode fazer uso de succinilcolina aí de 0,5 até 1 miligrama quilo para diminuir as convulsões e piorar aí a questão da acidose, né? E sempre suporte, hidratação, manobras de ressuscitação se necessário. E hoje em dia o que tem parece mudado, Falei para ela, tá muito pesado. São 20, emulsão lipídica 20%. Essa emulsão lipídica 20% aí iniciou em 1998, com estudos em ratos, né, para a questão de overdose de bupivacaína. E em 2006 foi feita aí a primeira reversão de um paciente que foi induzido com 40 ml de bupivacaína de forma inadvertida, e ele reverteu da sistolia por intoxicação. E o que é essa emulsificação lipídica de 20%? Né? O nome comercial é esse intralipídio 20%, e ele é composto principalmente de óleo de soja, glicerol e fosfolipídios de ovos. Hoje em dia ainda ninguém sabe exatamente o mecanismo, né, de como ele realmente funciona, mas hoje em dia se tem estudado, tem feito teorias em que é um compartimento lipídico que sequestra o anestésico local da parte intracelular, né? Ele rouba e diminui esse bloqueio dos anestésicos. O aumento aí do ácido graxo como substrato energético, principalmente para a questão mitocondrial, que a bupivacaína bloqueia, parece também que tem a sua função. Ele tem uma competição direta aí dos músculos cardíacos e faz o washout de anestésico, além de que parece ter um efeito ionotrópico positivo. E essa emulsão lipídica aí parece também que faz uma redistribuição das concentrações de anestésico local para o sistema nervoso central cardíaco para a questão da musculatura. E a partir disso você melhoraria também as concentrações nesses lugares mais importantes, né? E ele parece também ter um efeito de citoproteção das células. Então, geralmente, como a gente faz essa dose de emulsão lipídica, né? Então, o ideal é que a gente possa fazer antes do paciente entrar em colapso cardiovascular, né? Se você vê que ele está tendo alguma intoxicação grave, e a gente faz essa dose aí de 1,5 ml por quilo aí, está falando em um minuto, hoje em dia se faz aí de 2 a 3 minutos, no peso ideal corporal do nosso paciente. E aí vai depender um pouquinho aí da literatura, o pessoal pode fazer infusão contínua ou fazer novos bolos. Hoje em dia ninguém sabe ainda qual que é melhor, mas o importante é que você não ultrapasse aí 12 ml por quilo do peso ideal corporal do nosso paciente. E todo paciente que foi feito a emulsão, ele deve continuar monitorizado, pelo menos 10 minutos aí de estabilidade cardiovascular. O propofol não deve ser usado como substituto, né? Porque o propofol tem a depressão miocárdica e você vai piorar ainda mais o quadro do seu paciente. O pessoal fala aí que o uso de SEC extracorpórea pode ser uma possibilidade se não tiver uma reversão. E hoje em dia é recomendado que se tenha um kit pronto para atendimento de laço, tudo padronizado. E os pacientes que tiveram um tipo de evento, o ideal é o mínimo uma monitorização aí de 2 horas para aqueles que tiveram algum evento de sistema nervoso central e de no mínimo 6 horas para os pacientes que tiveram algum tipo de efeito cardiovascular importante.
Para finalizar minha aula, esse aqui é um boletim muito legal, é um boletim traduzido para o português aí da Anesthesia Pain Safety Foundations, tem grandes nomes aí da anestesia, e ele faz um bom resumo, ele fala um pouco da história, incidência, faz um resumo geral aí, são 3 páginas a respeito de anestesia, intoxicação por anestésico local, eu acho que é bem interessante todo mundo ler, tá na internet de graça. E eles falam muito aí do uso crescente, né, de anestesia poupadora de opioide, então tanto anestesia regional ou até mesmo uso de catéteres, uso de lidocaína, tudo isso, a gente não vai parar de usar anestésico local, então a intoxicação é algo que todo mundo precisa saber. Cada vez mais a nossa população aí mais idosa e com maiores comorbidades são pessoas com mais risco de ter algum tipo de intoxicação por anestésico local. Cada vez mais o uso de catéteres e bloqueios faciais, infusão contínua, infusão na enfermaria, o nosso paciente pode estar exposto a algum tipo de intoxicação, e é primordial a gente saber a identificação dos pacientes que têm fatores de risco, e a gente tem que lembrar sempre que o anestesista não é o único que faz uso de anestésico local. Então, às vezes, está anestesiando aqueles bloqueios que o ortopedista está usando altas doses de anestésico local, provavelmente vai ser você que vai fazer as medidas de suporte, não o ortopedista nesse caso. E para fechar a aula, isso aqui é uma tabelinha que tem aí nesse resumão, e ele fala praticamente tudo, né? Então, nossos fatores de risco para os pacientes, o que a gente pode usar para prevenção, lembrar aí dos principais sinais e sintomas, desde os pródromos, que são aqueles sintomas mais leves, até o sistema nervoso central grave, que seria aquela convulsão coma ou colapso cardiovascular e a sistolia, PCR, e o que a gente deve fazer para manejar esse paciente. Então, para frisar, o que a gente tem que fazer de tratamento? O ideal é prevenir, se já aconteceu, a gente tem que parar de administrar anestésico, fazer o manejo de via aérea para evitar hipóxia e acidose do nosso paciente, controlar essas convulsões, RCP e emoção lipídica aí na dose de 1,5 ml por quilo, e aí você pode fazer novos bolos ou deixar em infusão contínua, vai depender um pouquinho da sua literatura que você estudar por aí. E é isso. Essa foi a minha aula, um resuminho aí sobre intoxicação por anestésico local. Obrigado, presença aí de todos. Oi, Velhote. Tudo bem? Oi, Cris. Em primeiro lugar, parabéns pela aula. Eu achei a aula bem direta, era mais ou menos o que a gente gostaria mesmo. Primeiro, aqui, ó, a Esther colocou aqui, muito bom, parabéns. Eu vou estar aqui aberto para as pessoas darem perguntas, dúvidas, mas eu já vou começar a comentar alguns pontos aqui. Quando você colocou lá, eu sei que a literatura ela é variada, né? Você colocou lá as doses, e aí você usou uma fonte onde a ropivacaína está colocando lá como dose máxima, né? 5 miligramas por quilo de peso, né? E a gente lá na escola, a gente usa uma dose, a gente é mais conservador, e a gente usa de 2 a 3 miligramas, né? A gente sabe que a literatura ela é extremamente variável, a gente sabe que tem uma literatura mais conservadora, e o pessoal que aí considera até 5 miligramas, mas eu acho que a tendência é a gente ser um pouco mais rigoroso, sim, da gente usar doses menores, por causa do risco, e principalmente lembrar o seguinte, né, que assim, como a anestesia regional ela é recente, você colocou lá porque a literatura mostra isso de dose teste, porque antigamente se fazia muita peridural e fazia-se bloqueio teste com xílua, com vaso, né? Só que a tendência hoje, assim, você vê que as pessoas usam menos isso. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo cada vez menos peridural, a peridural ficou mais para algumas cirurgias de grande porte, né? A gente vê que com os bloqueios de nervo periférico, a gente não faz dose teste para bloqueio de nervo periférico, né? Então, acho que a primeira coisa a se colocar se for um bloqueio interfacial, abrir as fáscias, principalmente para quem está começando com soro, entendeu? Injetar soro. Lá na escola, quando a gente está com os fellows e com os residentes, a gente acaba não fazendo isso, a gente vai direto com anestésico local, porque vocês estão sempre com um de nós,
né? Mas quem está começando, está sozinho, e se for aquele paciente muito magro, idoso, porque aí a pessoa fica tentando até chegar no lugar, fica injetando dentro do músculo, aí, ai, cheguei, agora abriu a face, só que aí você já foi um monte de anestésico dentro do músculo. Então, acho que tem que ter cuidado. Eu acho que a tendência é ser mais conservador com essa dose tóxica, lembrar que alguns bloqueios interfaciais, principalmente de tórax, né, a pessoa pode ter sintomas de intoxicação de anestésico local, mesmo que a dose não chegue a 3 miligramas por quilo de peso de ropivacaína. Eu sou um exemplo, todo mundo sabe. Então, eu sou um exemplo como paciente, né? Não como anestesista. Então, eu queria colocar isso. E sobre a outra coisa que eu queria colocar, o Gui ainda está aqui? Deixa eu ver se o Gui está online. Queria chamar o Gui. Se o Gui tiver sobre a questão do que uma das coisas que a gente não comenta, né, que você não comentou e não tem na literatura porque ninguém publica, é sobre a mistura de anestésicos locais, né? A gente percebe. O Gui está aí. Então eu vou comentar aqui rapidamente e vou chamar ele. Ninguém publica, né, que mistura anestésico local, porque é uma prática que muitos anestesistas fazem. A gente sabe que existe o risco, você pode diminuir a latência, mas você pode também diminuir a duração, de acordo com a proporção que você faz. Sobre a questão de virar um novo anestésico, a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Já tem alguns estudos aí em andamento, que não existe essa interação que a galera fala que pode haver, né? Enfim, mas são poucos estudos nessa coisa, e eu vou chamar o Gui para ele comentar sobre a questão de por que na plástica dá certo quando eles fazem aquela solução tumescente da plástica, né? Eles fazem doses muito altas de estilo e o paciente não convulsiona, o paciente não passa mal, não tem sintomas de intoxicação de anestésico local, e o Gui ele consegue explicar de uma forma brilhante, e eu queria que o Gui explicasse. Gui, ele está aí? Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, André. Estou aqui, sim. Primeiramente, André, parabéns pela aula, sensacional. Bom que eu entrei para assistir, aprendi muito. E sobre o que a Cris comentou, primeiro que você passa, né, a explicação farmacocinética, seria que você passa de uma cinética de primeira ordem, que é o que a gente teria num bolos ou num bloqueio, numa endovenosa, para uma cinética de ordem zero, né, que os livros falam, onde em tese a liberação é lenta e ela acaba se equilibrando com a eliminação. Então, por isso que eles chegam, como o André falou, a doses de 35 a 55 miligramas por quilo, né, que são doses impensadas. Mas aquele em tese vai se absorvendo lentamente, vai se equilibrando e vai sendo eliminado. Sobre a mistura, a Cris comentou isso justamente porque um dos nossos R3 aqui na escola, né, tem a coincidência de ser filho de uma professora da química da Universidade de Alfenas, e ele está fazendo um TCC bem interessante sobre mistura de anestésico local, né? Porque a gente sempre fica nessa dúvida na prática. Vamos misturar anestésico local. Aí tem gente que fala, mas e se você formar um terceiro composto? Qual é a estabilidade dessa mistura? Não se sabe, né? A gente sabe que na prática é bastante comum. Aparentemente, o que teve de resultado parcial desse estudo, né, um estudo de bancada in vitro, é que não existe interação desses componentes. Então, por exemplo, lido com BUP, lido com ROP, até BUP com ROP, né, que é uma mistura que a gente não faz, em prática não teria nenhum sentido, parece que eles não interagem. Você consegue detectar moléculas intactas depois de muito tempo de bancada. Se não me engano, o estudo foi feito com 30, 60 minutos, depois 2 horas, 6 horas, deixaram muitas horas assim em contato, coisa que para a gente nem é tão prático, né? A gente não prepara o anestésico tão antes assim, de injetar, mas não parece haver nenhuma interação. De qualquer forma, tem um capítulo no Harvard sobre mistura de anestésico local, onde ele faz um comentário bem interessante. Ele se posiciona contra, dizendo que se você mistura, por exemplo, lido com ROP, você altera pouco a latência, né? Ele justifica que um bloqueio com BUP ou com ROP pega bem rápido,
Então, você altera pouco a latência e sacrifica um pouco de duração. Enfim, esse é o posicionamento dele, né? De especialista, óbvio, uma autoridade na área. Mas, como eu já falei, a gente sabe que a mistura ela é bem comum na prática. E tem também estudos, até aprendi com o próprio Léo, em macacos, que misturou anestésico local, e aí ele sugere que você teria um efeito realmente aí aditivo na dose tóxica. Então, sei lá, se eu usei metade da dose tóxica da lido, eu posso usar metade da dose tóxica da buta, né? Mas como foi bem falado na aula aí, a gente sabe que isso é uma estimativa, isso é um chute, é grosseiro, e que eventos adversos podem acontecer mesmo com doses abaixo da dose tóxica, né? Obrigado, Cris, aí pela oportunidade de participar da aula e mais uma vez parabéns aí para o André pela aula brilhante. Obrigado, Igor. Pessoal, não sei se todo mundo conseguiu ouvir a explicação do Guilherme, mas a explicação... André, você está aí? Sim, estou aqui. A explicação do Gui é brilhante. E sobre esse trabalho que está em andamento, quando visualizada as moléculas, que ele já comentou, né, mas está em andamento e é um trabalho para virar tese, na verdade. Vai ser o TCC dele, mas tem tudo para virar uma tese, porque tem que ser publicado isso. Quando eles olharam, a mãe dele olhou no microscópio, as moléculas não interagiam entre elas, né? Então, essa conversa de que a gente ouve, né, que vai virar um terceiro... reage entre eles, isso não acontece, né? É lógico, não é para estimular, né? E lembrar, o que eu queria também chamar a atenção é que, por exemplo, se você está fazendo bloqueio intercostal, os PECs, serrátil, parasternal, eretor, que o pessoal gosta muito, esses bloqueios intercostais altos, né? A absorção é muito maior, né? Então, assim, eu tive, quando fui anestesiada, recebi o bloqueio do Takeda e estávamos abaixo da dose tóxica, né, da ropivacaína, a 3 miligramas por quilo, e eu mesmo abaixo, 15, 20 minutos depois, eu evoluí com sintomas de intoxicação, né? Não aconteceu nada, mas o que eu relatei na hora, e na hora não percebi que estava acontecendo, foi, nossa, acho que eu estou voando, estou com a cabeça leve, e eu comentei isso, e aí o Takeda falou, olha, isso é um sintoma. Aí ele pegou na literatura e me mostrou que isso era um sintoma mesmo, e eu estava mesmo tendo um sintoma, eu estava olhando, eu achei que estava tudo meio esbranquiçado, enfim. E por quê? Se a gente estava abaixo da dose tóxica de 3 miligramas, porque a gente foi feitos os bloqueios intercostais, né? Perto da região intercostal, perto de grandes vasos, então absorve-se mais rápido, então a chance de você vir a ter um sintoma, mesmo que dentro da dose, né? A gente estava dentro da dose tóxica. Então, eu quero chamar atenção sobre isso, dos bloqueios faciais, e a localização, né? É diferente. Aqui, ó, alguém colocou, eu tive intoxicação, cadê? Em infiltração de pontos gatilhos na região cervical e couro cabeludo. Couro cabeludo, absorve pra caramba, muito, muito vascularizado. Então, assim, o que eu quero comentar é sobre o cuidado em relação ao respeito da dose tóxica, localização. A gente, às vezes, fica falando, mas é bloqueio periférico, e esquece que esses bloqueios novos, faciais, e principalmente intercostais, igual ela colocou aqui, couro cabeludo, esses lugares muito vascularizados ou perto de grandes vasos, absorve mesmo, entendeu? E mesmo tomando todos os cuidados. E sobre a dose tóxica que ele colocou, a dose teste, um bloqueio periférico a gente não faz, né? Ninguém faz, vou fazer um estilo com adrenalina para ver se... Ninguém faz isso. Você tá lá com a ropivacaína e será, entendeu? Vai ser isso que vai ser feito. Outra coisa que eu queria colocar também é que alguns bloqueios a gente tem que usar aí a roupa 02, né? Você não precisa de um bloqueio com uma concentração tão alta. Às vezes vale muito mais a pena você diluir o anestésico, né? Você diluir e fazer um volume maior é melhor, né? E vai ter um efeito analgésico muito bom para o pós-operatório do paciente, ou mesmo para alguns casos de dor, né? Tanto crônica quanto aguda. Cadê o André? André sumiu? O Henrique está querendo... Levantou a mão aqui. Levantou? Cadê? Henrique, apareça. Boa noite a todos. Tudo bem, Cris?
Tá Tudo ouvindo? bom? Eu só Que bom que queria. tá aí. Tô aqui no plantãozinho aqui. É. Queria fazer só uma HM. colocação que a intoxicação por anestésico local, ela varia muito de acordo com a expressão gênica do paciente. Então, cada paciente, cada pessoa vai ter uma expressão gênica dos canais de sódio diferente. Então, às vezes, a gente pega uma pessoa que tem uma susceptibilidade muito grande, fez uma dose menor, e outra que é muito resistente. Então os estudos, né, estão indicando que é a alteração da sua conformação do seu canal de sódio voltagem independente que vai influenciar também na dose tóxica, e até tem alguns estudos genéticos, alguma coisa para a gente ver essa susceptibilidade, né? Provavelmente é uma coisa impalpável, né, para nossa rotina. Mas essa parte do canal é importante a gente saber que também influencia e também pode ser uma resposta, porque uma pessoa tem, eu fiz 1 ml e intoxicou, e a outra você faz tipo 70 e não acontece nada. Mas só para falar isso aí para vocês. Beleza? Adorei. Não sabia disso. Adorei. Muito bom, Henrique. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa? Senão só a gente ficar falando, entendeu? Se ninguém tiver uma dúvida, posso falar rapidinho? Pode. Não, primeiro da questão, hoje em dia eu tenho feito muito para criança, né? Então, esses bloqueios com criança de baixo peso ou criança desnutrida que eu tenho feito uma seringa de soro fisiológico para achar o espaço. Quando eu acho o espaço, eu peço para o técnico trocar a seringa para mim e eu faço a injeção de anestésico local, tenho feito isso. Porque também, às vezes, são crianças que, já fiz anestésico antes, eles têm medo de intoxicar, vai para RPA ainda, e são crianças, às vezes, com paralisia cerebral, você não consegue identificar da parte neurológica, eu acho que fica muito mais seguro, né? A gente não gastar 4, 5 ml aí tentando localizar e hidrodissecar. E do anestésico local, eu tentei achar bastante coisa sobre mistura, intoxicação, mas realmente eu não achei nada assim de concreto. Eu vi um ou outro trabalho sobre anestesia veterinária, que o pessoal geralmente é contra a mistura, né? Eles falam que você não tem uma grande aumento diminuição de latência, e aí precisa de novos estudos, mas pelo menos na anestesia veterinária parece que o pessoal também não gosta de misturar anestésico. É claro, eu não sei como é que é na prática do dia a dia, né? E geralmente, se você associa anestesia geral, provavelmente não faz nenhum sentido você misturar aí 2 tipos de anestésicos, né? É uma latência aí que não tem nenhuma relevância clínica. Sim. Foi bom ter colocado de criança, porque criança, você não tem essa parte inicial, né? Eu tô com gosto metálico na boca, tô com zumbido, a criança já está em anestesia geral, então você só vai perceber uma intoxicação por anestésico local quando ela já tiver com sintoma cardiovascular, né? Porque você já entende que quando a gente tem, eu acho que até ano passado eu postei até um artigo sobre isso, né? Que a incidência não é tão baixa quanto a gente prevê. A questão é que quando acontece, a criança já está sob anestesia geral, a criança já está entubada, e a criança você não pega essa parte inicial, né? De zumbido, gosto metálico, como é que se diz? Perda de consciência, desmaio, convulsão, não. Porque quando a criança tem o sintoma, ela já está em sintomas cardiovasculares, né? Então, a questão é essa questão. Uma coisa que é muito legal que as meninas lá na escola da anestesia pediátrica, a Marli Lima, a Carol Ortiz, elas fazem, é fazer a diluição para, no máximo, 0,2, né? Às vezes dá para ser até menos. Então, a ROP ou a BUP é 0,2. E a ROP ou a BUP a 0,2, colocando que a dose tóxica aí é de 2 a 3, né, por quilo, se você dilui o seu anestésico local a 0,2, a quantidade em ml, o peso, o número do peso da criança, a quantidade em ml da sua solução será a dose tóxica do número que é o peso da criança. Vou explicar. Então, se você está com uma roupa a 0,2 e a criança pesa 10 quilos e você tem na sua seringa 10 ml de roupa a 0,2, então a sua seringa de 10 ml é a dose tóxica, né? Porque a criança pesa 10 quilos e a roupa está a 0,2. Por quê? Porque qual que é a dose tóxica? Não é 2 miligramas por quilo de peso?
né? Então, assim, é uma coisa bacana de ser feita, porque se você está com uma criança aí de 20 quilos e você tem 20 ml de 0,2 na sua seringa, você sabe que se você fizer a seringa inteira, você está alcançando a dose tóxica. Então, é legal diluir o seu anestésico local a no máximo 0,2, quando principalmente criança. Porque criança, você não precisa... Na verdade, o pessoal da anestesia, que faz anestesia regional pediátrica, eles vão até mais longe. Eles acham que 0,2 já é uma solução até um pouco concentrada. Eles orientam para você fazer uma solução até mais diluída se você for fazer bloqueio interfacial em crianças, principalmente crianças pequenas, entendeu? Então, você, quero fazer um eretor numa criancinha, eu quero fazer um quadrado numa criancinha. Então, vale a pena, às vezes, nem deixar o bom da concentração A02 é que o número em ml, o número do peso da criança será o número em ml da sua dose tóxica. Isso é bacana. Mas, para quem faz anestesia regional pediátrica, fala até para você rediluir e deixar 0,1, entendeu? Para você ficar aí, ter uma margem de segurança. Porque criança e bloqueio interfacial, você tem que ficar esperto, principalmente esses bebezinhos, porque às vezes você vai calcular, vou fazer um ilignal hipogástrico. Gente, às vezes, dependendo da dose que você está ali, é 2, 3 ml para cada lado. Você já está batendo a dose tóxica. Então, tem que ter cuidado. Ô, Cris, Ah. a Larissa mandou uma pergunta aqui de novo para mim, acabou sendo individual, que ela queria saber de novo a questão da cirurgia plástica, né? Mas é muito pela questão da farmacocinética, Larissa. Tipo, eles vão jogando anestésico local, mas geralmente é aquela infiltração subcutânea, vai injetando, vai aspirando. Então, o que meio que acontece, que o Gui falou, é que acaba tendo um clearance do anestésico local enquanto eles injetam e o paciente acaba não tendo um pico plasmático tão elevado para ter algum tipo de intoxicação sistêmica. E geralmente o paciente da anestesia plástica ele já está associado à anestesia geral, então você tem um limiar convulsivo também menor. Mas, ainda assim, tem um risco de intoxicação por anestésico local. Que ele fala que... pode falar. Quando não tem a lipoaspiração, a dose eu deixo anotado, 18 miligramas por quilo, é bem menor. Quando você não absorve, né? Então, ele injeta e metaboliza ele se mantém em 0, quase, né? Porque o tempo de metabolização se iguala aí, né? Na farmacocinética. E por isso que consegue-se essa dose tão alta e não chegar aí, porque não acontece mesmo, a gente vê que não acontece. Né? E eles também fazem soluções extremamente diluídas e com vasoconstritor. Né? Tem também. É diferente de uma ROP. É diferente de uma VUP. Gente, cadê? Eu não consigo ver. Não. Tem mais alguma pergunta? Que eu tô lendo aqui, mais nenhuma. Não? Deixa eu ver se eu lembro depois. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Vocês fazem dose teste na peridural? Não. Eu também não. Olha que eu fazia, viu? Mas não, eu também... geralmente eu já passo o BUP com vaso ali, já. Não, é que, na verdade... não, a galera colocando não. Na verdade, você já está com o RUP, né? Essa é a questão, né? Ou uso o BUP com vaso também, então. É. Então, o pessoal, eu vejo que tem... Porque a questão é que os trabalhos publicados são trabalhos que não estavam no contexto dos bloqueios de nervo periférico, né? Era muito mais peridural. E também tem trabalhos que você vai olhar, eles estão colocando no contexto da peridural, não no contexto do bloqueio periférico. E ninguém vai fazer dose teste em... Olha lá, Lívia. Nunca fiz, injeção sempre lenta. Opa, eu também. Eu falo direto, injeta devagar e aspira no meio. Não, aí eu assisti uma aula lá, o pessoal do Sírio, sobre dose teste, e o Bruno estava dando uma aula de neuroeixo para bebezinhos, para criança, peridural em criança, bebê. E aí ele falando que ele não usava a dose teste, porque ele falou assim, primeiro que o bebê geralmente está entubado já, né? Segundo que, mesmo quando ele faz uns neuroeixo em crianças que têm algum problema respiratório, e ele resolve com bloqueios de neuroeixo até bebê, sem entubar a criança, só mantendo com Precedex, às vezes uma máscara aí acoplada,
E ele colocou que ele falou assim, é muito difícil você... a criança pode se mexer, a criança já é taquicárdica. Então, ele falou assim, que mesmo ele, nessas condições, ele não faz a dose teste, e até porque também tem a questão da dose tóxica, né? Você vai queimar um anestésico para fazer a dose teste, né? Principalmente criança. Então, é isso, galera. Vocês têm mais coisa para colocar? Cris, eu lembrei de uma coisa. Eu falei que não se deve fazer, né, injeção de anestésico local com paciente anestesia geral profundo, mas é o exceto crianças. Que aí a recomendação é sedação profunda e anestesia geral. Foi só esse detalhe. Então, por isso que não, é que assim, a anestesia regional pediátrica é um mundo paralelo, né? Então, a gente vai ter aula de anestesia regional pediátrica mais para frente. Eu não sei se a gente consegue ainda até dezembro, porque aí tem ainda umas semanas aí. Eu não sei se eu tenho que olhar o calendário. Eu acho que a gente não vai conseguir, talvez seja em janeiro. Mas a anestesia regional em pediátrica, seja de neuroeixo ou seja de bloqueios periféricos, é um mundo à parte, porque as crianças estarão com anestesia geral. Né? Então, é completamente diferente. E aí você vê que são poucas pessoas que que dão aula disso, né? Então, eu vou chamar essas pessoas, mas porque você tem que chamar quem faz, né? O melhor da brincadeira é você chamar quem faz, né? Não só quem, porque só ler o artigo não adianta, né? Anestesista gosta de conversar com quem faz, né? Então tá bom, gente. Eu vou encerrar. André, muito obrigada pela aula, adorei. E é legal essa discussão no final, porque a gente sempre aprende, né? Obrigado, Cris, pela oportunidade, todos aí que estão assistindo a aula. Tá bom. Quase 9 horas da noite. Obrigada, André. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. E até semana que vem. Beijinho. Tchau, Cris. Tchau, Henrique. Obrigado. Tchau. Esther, olha lá. Como é que eu termino aqui? Eu fecho aqui.